Olá pessoal, tudo bem? Então estamos aqui no nosso quinto encontro. Como nós não temos, o nosso tempo aí é muito curto agora, né? Nós estamos conversando sobre ferramentas da qualidade. Uma das ferramentas, então nós paramos nas ferramentas, vamos retornar deste ponto, para que você não fique, para que você não tenha nenhum problema. Nós vamos retomar deste ponto, avaliando agora a matriz Guth, que é uma matriz que nos ajuda a tomada de decisões com relação às ferramentas da qualidade. Então, Guth significa gravidade, urgência e tendência. Na realidade, o que eu faço com essa ferramenta é utilizar uma ponderação. Vamos dar uma olhadinha, então, naquilo que é a matriz. É utilizada para a escolha de ações a serem tomadas quando os recursos são escassos ou quando exigem ordem de prioridade. A ideia aqui de exigir a ordem da prioridade, nós vamos utilizar a matriz Guth quando nós não temos informações numéricas, quantitativas para a tomada de decisão. Legal? Legal. Então, a tabelinha, na telinha, vocês vão verificar que a tabelinha indica a aplicação de notas. Notas. Notas para gravidade, notas para urgência e notas para tendência. Aonde a maior nota é a pior situação. Então, a nota varia de 1 a 5. Então, gravidade com nota 5 é o máximo de gravidade. Urgência com nota 5 é o máximo de urgência. Tendência com nota 5 é o máximo de tendência. Se é uma ponderação, eu vou multiplicar as piores notas nesse caso e vou ter a nota máxima de 125. Então, o meu pior caso teria a nota de 125 se eu tivesse os 3 elementos aí no limite. Tá bom? Aí no limite inferior, como a nota menor é 1, eu nunca vou ter um 0. Então um valor nunca zerará os outros valores. Eu terei como resultado 1. Menor urgência, menor gravidade e menor tendência vão representar nota 1. Olha a tabelinha como é que se caracteriza, lá na telinha então. Isso, tá lá. Eu vou ampliar um pouquinho, o azul sobre azul ficou meio esquisito pra gente, né? Mas a ideia é que a gente tenha essa escala aqui. Com relação à gravidade, né? Com relação à gravidade eu vou considerar gravíssima e vou atribuir nota 5, né? Quando a situação for gravíssima. Urgência, necessita de uma ação imediata, senão vou ter problemas, agrava, né? Tendência, agravar rapidamente, nota 5. Maior nota, 5. Então, essa escala de gravíssima até menor gravidade, né? Eu vou representar aqui a menor gravidade por nota 1. Se, em vez de urgente, eu puder esperar um pouco, nota 1. E se eu não fizer nada, existe uma tendência a acomodar nota 1. A menor nota pode ser 1. Professor, eu posso dar nota diferente de 5, 5, 5? 1? Claro que pode. Você pode dar 5, 4, 3, pode dar a nota que você quiser. Quantos elementos eu posso avaliar? Diversos elementos. A escolha é sua na avaliação dos elementos. Tá ok? Bom, vamos para um exemplo então. Eu coloquei um exemplo para vocês ali. Vamos lá? No transporte para entrega de mercadorias aos clientes, foram identificados os problemas abaixo. Definir a ordem de prioridade de ação. Identificamos esses problemas aí, vamos aumentar. Só que aqui já está até o resultado. Né? Aqui nós já temos, inclusive, o resultado. Então, eu tenho os problemas listados. Percebam que esses problemas, eles não são passíveis de você quantificar, de tomar uma decisão baseada num número, numa quantidade. Então, o que eu tenho que fazer? Analisar cada um desses problemas e, ao analisar cada um desses problemas, atribuir uma nota para a gravidade, atribuir uma nota para a urgência, atribuir uma nota para a tendência. Se nós olharmos nessa nossa lista, eu vou perceber que produto não aceito pelo cliente, que é o último, produto não aceito pelo cliente em função do não atendimento às especificações, é o nosso pior problema, porque tem um total de 125 pontos. Isso quer dizer que eu, como gestor da qualidade, eu tenho a obrigação de uma tomada de decisão. Qual é a tomada de decisão? Resolver o meu quinto problema lá, que tem uma nota de 125. Então, a matriz Guth faz isso com relação à qualidade. Nos ajuda aí na tomada de decisão com relação àquilo que eu já vi. Muito bem, tomada de decisão, identificação de problemas, atingir um objetivo. Eu tenho uma ferramenta muito interessante, que é a próxima ferramenta, que é o diagrama
de Ishikawa, ou o diagrama de espinha de peixe, ou o diagrama de causa e efeito. Por quê? Porque a partir de um efeito eu consigo identificar a causa. A partir de um problema eu consigo identificar a causa. A partir de um objetivo eu consigo identificar a causa. Então, Ishikawa, para resolver um problema dentro da fábrica, convocou alguns engenheiros, algumas pessoas, e a partir do problema, da existência do problema, desenvolveram daí um método que hoje é representado pelo diagrama de Ishikawa para identificar a causa que dá origem a um efeito. Vamos dar uma olhadinha? Em 1953, Kaoru Ishikawa sintetizou opiniões dos engenheiros de uma fábrica na forma de um diagrama de causa e efeito, quando discutiam problemas de qualidade. É um diagrama que mostra a relação entre uma característica da qualidade e seus fatores, né? E aí eu posso construir de diversas formas, mas vamos nos concentrar numa. Só para a gente saber, eu posso ter um diagrama de causa e efeito para identificação de causas e posso ter um diagrama de causa e efeito para levantamento sistemático das causas. Procedimento, agora, como sempre, eu passo para vocês o passo a passo na construção, mas nós vamos diretamente lá para a nossa figura, né? Então tem os passos, passo a passo de cada um, e aí nós vamos avaliar a nossa figurinha. Então vamos direto para a nossa figura lá, está aqui a nossa figura. Na realidade, vamos nos deter um pouquinho nessa figura. Na realidade, o que está acontecendo aqui? Nosso diagrama de causa e efeito, ele não comporta o quê? Isso aqui não existe, isso aqui não existe, isso aqui não existe, isso aqui não existe, isso aqui não existe e isso aqui não existe. Professor, como que não existe? Parece uma espinha de peixe mesmo. O efeito para mim aqui pode ser o problema, o objetivo, a meta, o produto que eu quero obter e assim sucessivamente, né? E as causas são os meios, os métodos, os insumos e assim sucessivamente. Mas, professor, por que não existem lá materiais, máquinas, métodos, meio ambiente? Porque necessariamente eu não tenho a obrigação de seguir o método dos 6 M's. Para a área de produção, é interessante que nós tenhamos de forma estruturada o método de 6 M's, que é a relação baseada no quê? Em material, máquinas, equipamentos, métodos, medida, mão de obra e meio ambiente. São os 6 M's que a gente faz uma análise. Mas para melhorar o potencial do diagrama de Ishikawa, a gente pode ter como uma base o método dos 6 M's, a utilização do método dos 6 M's. Então esse método vai nos ajudar, nós não temos experiência, então esse método vai nos ajudar a estruturar as causas que podem dar origem ao efeito que eu estou estudando. Ah, professor, pode em vez de ser 6 grupos, né? 6 grandes grupos, podem ser 4 grupos? Podem ser 3 grupos? Pode. Olha, vai ficar bem claro no exemplo que nós vamos dar. Então, caracterizem ali, né? Os materiais, máquinas, métodos, são um método auxiliar, algo a mais que a gente acrescenta no diagrama de Ishikawa, que vai nos ajudar. Então eu coloquei aqui, olha, um exemplo para vocês, aula com qualidade total. Então, professor, mas não é um problema a aula com qualidade total. Eu vou dizer assim para vocês, não é um problema mesmo. Esse objetivo é um bom objetivo. Como bom objetivo, o diagrama Ishikawa também pode achar as causas para que esse bom objetivo seja atingido. Então não é só problemas que eu vou identificar com o diagrama de Ishikawa. Eu posso identificar quais são as causas para que aconteça uma coisa boa, uma coisa que eu quero atingir. No nosso exemplo, aula com qualidade total. Bom, se vocês perceberam a estrutura, eu já não separei 6 grupos. Porque eu não gostei de separar em 6 grupos. Eu separei em quantos grupos? Se nós olharmos a figura, nós vamos avaliar que eu separei em 5 grupos. Vamos dar uma olhadinha como é que fica? Está aqui. Essa estrutura está aqui da nossa aula com qualidade total. A ideia é que eu possa, dentro de cada grupo desses, escrever um grupo que caracteriza diversos fatores. Nós já vamos completar esse exemplo aqui. Dentro de cada grupo, eu tenho itens relativos a esse grupo, que eu vou utilizar para análise. Um item aqui, outro item aqui. Eu ainda posso ter subgrupos dentro desse grupo e posso ter
um valor aqui, dentro desse grupinho, desse subgrupo. Então, ele permite que eu estratifique as informações e possa potencializar nosso diagrama de novo. Olha, nós estamos ampliando a ação do diagrama. Separei em 5 grupos. Estão aí os nossos 5 grupos, né? Ah, professor, não tem nada de método, material, medida, meio ambiente. Claro que não. Porque eu estou avaliando uma aula com qualidade total e, na verdade, o que eu preciso é das causas que dão origem a uma aula com qualidade total. Ah, então não preciso seguir os 6 M's? Não, não precisa. É que para o processo produtivo, para a produção, é interessante que nós tenhamos aquela estrutura já na cabeça, um modelinho que nos ajuda. Tá bom? Continuando. Próximo passo nesse exemplo é avaliar quais são as causas, né? Eu sempre tenho que ampliar um pouquinho. Aqui as causas, eu coloquei, vamos pegar bem concentrado aqui. Relacionamento do professor com o aluno. Olha, dentro do relacionamento do professor com o aluno, eu tenho um item para analisar, a amizade. Então eu vou lá, faço uma pesquisa e verifico se os alunos têm amizade com o professor ou não tem. Ah, não tem amizade com o professor, então eu não vou ter uma aula com qualidade total. Ah, tem amizade. Qual é o percentual de amizade que é necessário que esse professor tenha com os alunos para que a aula tenha qualidade total? Não sei, é um critério que vai ter que ser definido. Mas o caminho está aqui para fazer análise. Qual é o outro item que nós temos ali? Por exemplo, respeito, né? Relacionamento do professor com os alunos tem que ter por base o respeito. Vou lá, faço uma pesquisa. Ah, professor, então, numericamente é mais fácil. Claro que numericamente é mais fácil. O nosso exemplo aqui é um exemplo de fatores, da atribuição de fatores subjetivos, porque eu não consigo, por exemplo, tratar em valores numéricos essa situação. Tá ok? Então, no nosso caso, eu ficaria com um exemplo, com essa estrutura do diagrama de Ishikawa, de tal forma que eu possa modelar um processo para ter uma aula com qualidade total. Então, vocês vejam a força da ferramenta, né, que ela tem. Muito bem, eu posso identificar problemas, não posso? Mas eu tenho que estudar, muitas vezes não é um problema, é a quantidade de informação que eu tenho sobre determinados dados. Suponha aqui que eu tenha que fazer a análise de uma variável. Quando eu quero fazer a análise de uma variável, senhor, dá um exemplo. Por exemplo, a estatura do homem brasileiro. Eu quero fazer uma análise da estatura do homem brasileiro. Legal. É só uma medida, é a medida da altura ou da estatura do homem brasileiro. Então eu vou usar uma ferramenta chamada histograma, porque essa ferramenta chamada histograma permite que eu caracterize esta variável. Ah, é. Vamos dar uma olhadinha. Como é que a gente constrói um histograma? A gente primeiro avalia os pontos. Eu vou lá no mercado e avalio esses pontos. Ao avaliar os pontos, eu fico com uma tabela. Eu gero uma tabela. Dá um exemplo mais, dentro desse exemplo, eu vou especificar um pouquinho mais. Eu vou no nosso mercado, por exemplo, eu quero avaliar a estatura do homem do estado de, sei lá, Santa Catarina. Aí eu chego à conclusão que o estado de Santa Catarina tem, entre homens e mulheres, tem 4 milhões de homens e 4 milhões de mulheres, sei lá, um exemplo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou medir esses 4 milhões? Ah, professor, não dá para medir, é muita gente, é muita... Ah, mas então eu vou caracterizar uma amostra, eu vou avaliar a população, ou seja, informações dadas da nossa estatística básica, né? Que vocês também têm no materialzinho de vocês, que é bem interessante para vocês fazerem uma revisão. Mas esses valores vão caracterizar aquilo que a gente chama de distribuição. As medidas das alturas dos homens correspondem a uma determinada distribuição. Significa dizer assim, olha, eu tenho medidas de homens entre 1,5 m, 1,5 m, já separei uma amostra, né? De 1,5 m ou um lote, 1,5 m até 2 metros, legal. Nessa faixa eu vou ter uma distribuição. Por quê? Porque eu tenho uma quantidade variável de pessoas, de homens, com relação a cada medida dessas. E o que o histograma faz é representar isso graficamente para melhorar a minha análise. Ah, é? Vamos dar uma olhadinha, então?
Distribuições e histogramas, variação e distribuições. É inevitável que valores de um certo conjunto de dados apresentem variação. Entretanto, esses dados não são sempre os mesmos. Então, eles devem ser determinados de uma maneira ordenada. São regidos sempre por uma certa regra e nessa situação seguem uma certa distribuição, aquilo que nós estamos falando, né? Aí eu conversei com vocês sobre a amostra e a população, né? Se eu pegar toda a população, ou seja, se eu utilizar todas as medidas, eu tenho a população. Dentro dessa população eu posso utilizar uma amostra, que eu retiro um lote. Um lote dentro de toda a população, de todos os homens, eu estou retirando homens entre 1,50 m e 2 metros. Legal? E dentro ainda dessa população, por exemplo, daqueles 4 milhões que eram homens, sobraram 2 milhões nessa faixa. E desses 2 milhões, eu não vou medir os 2 milhões, as 2 milhões de pessoas. Né? Por quê? Porque é muito trabalhoso. Então o que eu faço? Eu tiro uma amostra representativa dessas 2 milhões. Amostra representativa. E aí eu faço a análise da amostra. Ela é representativa porque ela reflete exatamente ou proporcionalmente o todo, né? Aquele lote. Então, a nossa característica de amostra fica, tem um lote, retiro desse lote a amostra e essa análise é feita em cima dos dados desta amostra. Tá ok? Bem simples, né? Como nós avaliamos lá subjetivamente, nós também podemos avaliar aqui, agora, os valores numericamente. Só que no caso da construção do histograma, eu preciso da avaliação de uma medida. O que nós não podemos esquecer também é o seguinte, que a amostra, quanto maior ela for, quanto mais ela se aproximar do tamanho da população, melhor é, mais representativa ela é do todo. Se eu pegar toda a população, não há o que se falar em análise estatística, é exatamente o resultado que existe ali. Tá ok? Muito bem, eu montei um exemplo para vocês com relação à construção do histograma. Vamos dar uma olhadinha? Então eu montei uma tabela, essa tabela eu peguei valores, e eu quero montar um histograma, desculpe pessoal, para representar os elementos, os itens dessa tabela. Então eu tenho aqui 10 amostras, em cada amostra dessas 9 elementos, né? Perdão, 9 amostras, em cada amostra 10 elementos e que vou fazer a análise. Se eu olhar assim, eu vou perguntar para você, qual é a média? Aí você vai dizer, professor, não dá, eu preciso saber. Tá bom, qual é a medida que tem a maior ocorrência? Também não dá para saber olhando a tabela. Então, o histograma aqui está servindo para a gente, para que a gente possa estruturar de uma forma gráfica e, a partir daí, realizar uma tomada de decisão. Suponha que eu preciso da medida do homem normal para poder produzir roupas masculinas. Só que a minha capacidade de produção é limitada. Legal. Então, eu quero produzir para quem? Para uma maior parte da população. Eu posso produzir um número daqueles para a maior parte da população. Um número de roupa, né? Para a maior parte da população. Qual é a maior parte da população? Professor, eu não sei ainda, porque os dados já foram recolhidos, mas eu não fiz a análise dos dados ainda. Então, o que eu fiz? Montei uma tabela com valores para que a gente possa construir aqui um histograma e verificar a utilidade desse histograma. Então, olha lá, nós temos as nossas amostras aí. A partir das amostras eu crio aqui, a gente chama de tabela de frequência. Nessa nossa tabela de frequência, eu separo a tabela em classes. Você veja aí que eu separei em 9 classes, né, a quantidade máxima até recomendada. Não é a máxima, posso colocar mais, mas recomendadas são 9. E estabeleci a contagem entre esses valores. Quais valores? Os valores da tabela. Eu fui lá na tabela e contei cada valor e enquadrei esses valores dentro de cada classe. Se eu pegar aí a nossa classe 5, nós vamos perceber que a maior ocorrência está ali. Ou seja, a maior frequência de medidas se encontra naquela faixa. Ora,
se encontra naquela faixa, eu devo produzir para aquela faixa. Tá certo? Professor, cadê o histograma? Ora, se vocês verificarem ali nas marcas que nós fizemos, vocês já terão uma configuração do histograma. Tá ok? Ah, é assim? É. Agora eu crio um gráfico de barras, né? Barras verticais, na qual eu vou representar aqui a quantidade de ocorrências dentro de determinada classe. Professor, se eu quisesse diminuir a quantidade de barrinhas, o que eu deveria fazer? Divido por uma quantidade menor de classes. Separa uma quantidade menor de classes. Qual é o ideal? O ideal é que a quantidade de classes fique entre 6 e 9 barras. Por quê? Porque nós conseguimos compreender melhor dentro dessa faixa. Mais do que isso vai criar problema para a nossa interpretação e menos do que isso é insuficiente para a nossa capacidade de análise. Né? Qual é o resultado que nós temos? Está lá o resultado. Nós vamos, daí tem um procedimento para construir, está ali o nosso resultado, nós ficamos aqui com o nosso histograma. Apesar de ser uma ferramenta bem básica lá da estatística, para nós ela tem que ser considerada assim, olha, o histograma serve para que a gente analise uma medida, um tipo de medida, nesse caso especificamente a altura do nosso, do homem, né? Então, para avaliar uma medida numérica. Bom, existem formas de avaliar outras medidas? Existem. Nós vamos utilizar, por exemplo, suponha aí agora que eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que verificar a relação entre a pressão exercida, a pressão de ar, né, necessária para encher uma bexiga. Ou, vou estabelecer dois critérios. Eu quero verificar a relação entre a pressão de ar e o tamanho da bexiga. Bem simples exemplo, né? A pressão de ar com o tamanho da bexiga. Será que isso é viável? Será que existe relação entre eles? Não sei. Não sei? Não sei. Pode ser que esteja outros fatores envolvidos. Mas o que a minha preocupação aqui é dizer assim para você, olha, aqui tem dois valores envolvidos. Se existem dois valores envolvidos, eu não consigo representar com um histograma. Eu vou representar com uma outra ferramenta chamada de diagrama de dispersão. Coloquei na telinha para vocês um diagrama de dispersão. Dei uma olhadinha no diagrama. Percebo aí que para cada valor de pressão de sopro, eu tenho um correspondente no eixo vertical. Essa reta vermelha é gerada depois que eu estabeleci a equação da reta. Então eu calculo a equação da reta y igual a x mais b, lá pelo método dos mínimos quadrados, né? Estabeleço a equação da reta e verifico se aquela equação representa o todo. E na hora que eu estiver enchendo o balão, se eu quiser, por exemplo, um balão com 20 centímetros de diâmetro, eu coloco lá 20 centímetros no X e verifico qual é a pressão necessária que eu preciso para encher aquele balão com 20, para encher aquele balão para deixar com diâmetro de 20 centímetros, né? Só tem um problema, essa reta necessariamente não é verdadeira. Eu posso ter outras retas passando, calculadas, passando dentro desse nosso gráfico, que representam também uma equação da reta e que não estão erradas. Então eu posso criar diversas equações de reta ali, dependendo de como eu calculo isso. Mas pelo método dos mínimos quadrados isso não é verdadeiro. Na hora que eu adiciono mais um valor, isso vai se alterando. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Olha, que só a equação da reta para análise não vale. Eu preciso ter uma coisa chamada coeficiente de correlação. E ao estabelecer o coeficiente de correlação, aí sim eu tenho a ideia exata de que a equação da reta serve para representar a variabilidade a relação entre as duas ou não. O que é o coeficiente de correlação? De forma bem simples, um coeficiente de correlação é aquele valor que estabelece se existe correlação entre uma medida ou entre uma medida e outra medida. Tá ok? Para que é que serve o coeficiente de correlação? Para validar a equação da reta. Eu não vou poder utilizar a equação, se eu dizer assim, eu quero um balão de 30 centímetros, ponho
põe o valor de 30 centímetros na equação e obtém uma pressão de sopro. Isso não vai valer se o coeficiente de correlação for igual a 0. Ah, professor, então, qual é o resultado obtido com o coeficiente de correlação que torna a relação muito forte? Igual a 1 ou igual a menos 1. Como eu calculo, esse valor vai estar entre 0 e 1 ou 0 e menos 1. Quanto mais próximo de 1, do módulo de 1, eu tenho a maior correlação. Quanto mais próximo de 0, eu não tenho correlação. Se for 0, eu não tenho correlação nenhuma. Se for igual a 1, eu tenho correlação total. Aquilo que eu calcular é exatamente o que vai dar. Então, eu posso ter esse coeficiente de correlação utilizando não só para 2 variáveis, mas para mais do que 2 variáveis, para 3 variáveis, 4 variáveis. Aí, a complexidade da formulação aumenta. O que eu passei aí para vocês, o diretor põe no quadrinho para mim? O que eu passei para vocês é a formulação para 2 variáveis e como vocês podem calcular, tá bom? Então, a ideia aqui é que vocês tenham clareza na interpretação do valor. Quanto mais próximo de 1 ou menos 1, o que eu tenho? Eu tenho forte correlação. Opa, a equação da reta gerada anteriormente vale. Mais próximo de 0, nenhuma correlação, descarta a reta, joga fora, arruma outro método. Beleza? Professor, a partir de quanto que a gente pode utilizar? Olha, eu posso dizer assim para você, olha, de menos 0,7 abaixo ou mais 0,7 acima. Tá ok? Então, 0,7, 0,8, 0,9, 0,7, 0,8, tudo bem. Menos 0,7, menos 0,8, menos 0,9, tudo bem, em direção a menos 1 ou em direção a 1. Aí eu digo assim, olha, a correlação está forte. Quanto mais próximo, então, do módulo de 1, eu tenho uma forte correlação. Beleza? Então, nós já sabemos a avaliação de estabelecer a relação entre 2 variáveis. Outra ferramenta que nós temos dentro da qualidade, que é uma ferramenta de controle, nós já conversamos até um pouquinho sobre ela, é dos gráficos de controle. Vamos dar uma olhadinha. Quem criou os gráficos de controle, lembram? Lá dos gurus, lá no início? Vamos lá então? Foi originalmente proposto em 1924 por W.A. Shewhart, ou Walter Shewhart, né, com a intenção de eliminar variações anormais pela diferenciação entre variações devidas a causas assinaláveis, aquilo que é evitável, e causas aleatórias, o que é inevitável. Primeiro, o que é evitável eu posso controlar, posso identificar e posso resolver no meu processo. O que é inevitável, o que é aleatório, não tenho como avaliar. E aí Shewhart trouxe para a gente gráficos para resolver problemas numéricos, ou seja, problemas que a gente chamou de valores contínuos ou problemas do tipo tamanho do parafuso, 10,5 milímetros. Ou problemas de valores discretos, por exemplo, quantidade de defeito. Não me interessa o tamanho do defeito, interessa se o defeito existe ou a quantidade. E aí ele nos traz 2 gráficos para valor contínuo e 4 gráficos para valor discreto. Então, os gráficos estão na telinha. Gráfico da média de x e r, média em amplitude, o gráfico de x como valor individual, para análise do valor individual, e para valores discretos, que avalia o número de itens defeituosos, o gráfico PN. Fração defeituosa, o gráfico P. Número de defeitos, o gráfico C. E o número de defeitos por unidade, o gráfico U. Então, esses exemplos vocês têm com muita clareza agora de análise. O que é que para que cada gráfico desses serve? Então, coloquei aqui para vocês, né, de forma bem tranquila. O gráfico da média e amplitude avalia variáveis, não atributos, variáveis. Então, o gráfico da média e da amplitude é usado para controlar e analisar valores como comprimento, peso, etc. O gráfico do valor individual é utilizado quando os dados de um processo são obtidos em um grande intervalo e não podem ser divididos em subgrupos menores. Um gráfico de número de itens defeituosos deveria estar laranjado ali, né? Deveria estar verdinho, mas está laranjado, mas não tem problema. O que vocês têm que entender é que para variáveis só o gráfico da média e amplitude e o gráfico do x para valor individual. Então, o gráfico PN,
Número de itens defeituosos, quando a característica da qualidade é representada pelo número de itens defeituosos e pelas amostras de tamanho constante. Ou seja, eu estabeleço para analisar cada elemento desse, eu estabeleço determinados critérios. Aqui, no gráfico PN, é o número de itens em função de um tamanho de amostras retiradas do processo de tamanho constante. E aí eu gero diversos tipos de gráficos, de controles de gráficos por atributos também. E aí eu tenho fração defeituosa, eu tenho número de defeitos e eu tenho número de defeitos por unidade. O nosso gráfico U ali diz assim, ó, é utilizado para analisar um processo através de defeitos em um produto de tamanho variável. Ele não fala em tamanho da amostra, ele diz, olha, o produto tem defeito, mas o tamanho do produto gerado é variável. Então existem alguns tratamentos específicos, né, matemáticos, para poder fazer a análise disso e representá-los num gráfico de controle. Para aqueles que já estão trabalhando na produção, está aí o que é o nosso gráfico de controle. Eu representei uma figurinha do gráfico de controle para vocês. E a importância desse gráfico de controle para que a gente saiba que existe limite superior de controle, ou seja, acima daquele limite eu não posso ultrapassar, existe limite inferior de controle, abaixo daquele valor eu não posso ultrapassar, porque senão eu tenho defeitos. Eu coloquei ali, para um caso só, o gráfico a formulação do gráfico da média e o gráfico da amplitude. Pessoal, os pontos gerados relativos ao meu gráfico tem que estar na faixa 1. Ou seja, tem que estar em torno da média. Tá ok? Tá certo? Onde é que eu vou achar essa formulação? Olha, algumas vocês já têm no material de apoio, algumas mais avançadas vocês podem procurar nos livros aí de estatística que são nos livros de estatística mais avançada também. Tá ok? Legal? Bom, critérios para análise dos gráficos de controle. Existem alguns critérios, algumas tomadas de decisão que você, como gestor, deve realizar para avaliar o gráfico de controle. Vamos dar uma olhadinha? São 6 simples, aqui nós colocamos 5 simples, mas que vão caracterizar para você. Primeiro, quando os pontos lançados no gráfico de controle apresentam uma periodicidade, ou seja, uma tendência acima ou abaixo da linha média, da linha central. Uma segunda análise que você poderia fazer, quando 3 ou mais pontos consecutivos estão na faixa entre 2 e 3 sigmas. Um outro critério, quando a sequência de pontos apresenta uma tendência crescente ou uma tendência decrescente. Outra análise, quando a sequência de pontos de controle em número superior a 6 existirem acima ou abaixo da linha de controle. E quando eu tiver ponto fora dos limites de controle. Quais são os limites de controle? Limite superior e limite inferior de controle. Esses são os limites. Como é que eu calculo? Olha, volta na telinha, calculo de acordo com as fórmulas que nós estamos ali. Professor, tem o A ali, tem o D. Onde é que eu busco isso? Tabelas estatísticas, eles trazem esses valores prontos para você. Tá ok? Tranquilo? Então, aí estão os nossos critérios de análise. O que eu preciso saber do gráfico de controle? Eu preciso saber que o gráfico de controle é uma ferramenta que o lançamento dos pontos não pode consistir de um padrão. Eu não posso conseguir identificar um padrão ao lançar a medida num gráfico de controle. Poxa, professor, não entendi. Por quê? Nós sempre buscamos o padrão e agora você está dizendo que nós não podemos ter um padrão? Não. O que eu estou dizendo é o seguinte, um gráfico de controle que tem uma tendência, igual a tendência para cima ou para baixo, ou igual a tendência de lançar todos os pontos em cima da linha média, ou caracteriza um determinado problema no meu processo. Ao caracterizar esse determinado problema no meu processo, ou seja, ao manter a constância, ou seja, ter um padrão, eu vou fatalmente ter um problema no meu equipamento, no método, na mão de obra, eu gerarei um problema. Então, se eu identificar essa situação, mesmo que ele esteja sob controle, o que eu vou fazer é tentar identificar o problema e corrigir o problema. Tá ok?
essencial. Nós vamos ver ali na parte de processos, já uma análise da distribuição que vocês vão entender com mais clareza. Bom, eu coloquei aqui, até para que vocês possam intermediar, uma folha de verificação, que é um checklist. Na realidade, um checklist é uma folha de verificação que a gente pode utilizar também para verificar defeitos. Como a gente está tentando procurar imperfeições dentro de um processo, o que eu coloco para vocês aqui é mais uma ferramenta para que a gente possa avaliar. Então, gráficos de controle é uma ferramenta de checklist que eu posso obter dados lá do meu processo ou obter dados de alguma coisa executada. Tá ok? Muito bem. O nosso gráfico de controle representa um processo. E como é que nós, da engenharia, vamos fazer uma análise de um processo? Como é que nós identificamos aquilo que a gente chama de desempenho no processo? Na realidade, existem 3 formas de eu identificar o desempenho do processo. Quando eu crio nossa distribuição, está aí, né? Você já conhece essa figurinha, é a normal, ou seja, representa a distribuição normal, perfeita, né? Cada Mi desses aqui, mais o sigma, o Mi é a média e o sigma é o desvio padrão. Então eu tenho ali os limites da média e do desvio padrão, carregando o desvio padrão, e eu vou avaliar o meu processo baseado em 3 fatores: estabilidade, normalidade e competência. Tá ok? Com relação a esses 3 fatores que eu vou colocar. Primeiro, o que é estabilidade? Olha lá o que é estabilidade na telinha. É traduzida pela capacidade do processo em atender às especificações do cliente. Tal capacidade representa a faixa de valores que se prevêem para a maioria dos resultados futuros. Tá ok? Então, isso para nós caracteriza uma análise de processos que representa a competência. A normalidade. Bom, a normalidade diz respeito a como a reta é representada. Dê uma olhadinha na telinha. Isso, legal. Perceba aí que os valores, a maior quantidade de ocorrências está em torno da média. Não é isso? Então, essa nossa curva, ela é dita normal. E ela é estável porque existe uma proporcionalidade entre elas. Então, quando eu faço a análise do processo, quando eu faço a análise baseada numa distribuição, eu tenho que considerar esses valores. Aí você vai dizer assim para mim, mas professor, quando eu faço a análise, a distribuição necessariamente não é essa. Verdade. Existem, por exemplo, uma distribuição chamada distribuição beta, que é utilizada para fazer análise orçamentária. Eu posso utilizar uma distribuição para fazer análise de um orçamento? Claro, a variação de cada item daquele orçamento é representada de uma determinada forma. E essa forma pode ser feita por outros tipos de distribuição. Evidentemente que eu vou ter uma formulação específica para cada tipo de distribuição que eu puder enquadrar na análise do nosso processo. Legal? Então, para gerenciar daí estrategicamente, eu tenho que levar isso em consideração. Eu deixei outras ferramentas aqui para a gente fechar, essas ferramentas da qualidade, que existem inúmeras ferramentas da qualidade para a gente avaliar. Eu deixei 2 outras ferramentas para que vocês possam avaliar. Primeiro, Design of Experimentos, que é a nossa pesquisa experimental. Só que Design of Experimentos, o que ele faz é desenhar um experimento, criar uma forma de realizar aquele experimento de forma adequada. Né? A outra ferramenta que nós temos ali é o QFD, que é o Quality Function Deployment. Então, essas ferramentas são as ferramentas mais avançadas que nós temos aí no mercado para, primeira, melhorar o nosso produto, ou seja, identificar as necessidades do nosso produto. Segundo, o QFD, ele traz a necessidade do cliente para dentro do processo produtivo. Não vamos passar isso, não. A ideia é que eu saiba como estratégia. E a ferramenta de produtividade que mais as organizações estão querendo utilizar hoje é os 6 sigmas. Que não confundam os 6 sigmas com uma análise simples estatística.
né? Onde o desvio padrão é 6 sigmas. Mas a ideia dos 6 sigmas é reduzir para 3,4 defeitos por milhão de produtos produzidos o nosso processo, o desempenho, a performance do nosso processo. E aí, para a utilização dos 6 sigmas, eu tenho um método chamado DMAIC, né? Que na realidade significa lá, na telinha, para nós? Isso, diretor, legal. Definir, medir, analisar, realizar melhoramentos e controlar. Então, esse método é o que vai caracterizar aí o nosso 6 sigmas. Esses 3 são os tops que as organizações estão utilizando hoje. Mas nós não podemos esquecer de ferramentas que são muito básicas para a qualidade. Básicas um gráfico de linha. Está aqui, ó, uma telinha, vocês têm aí um gráfico de linha. Se eu pegar aí, nós temos 4 lojas, né? Dessas 4 lojas, eu quero avaliar o atendimento nessas 4 lojas. O que vocês podem me dizer? Eu posso dizer que na loja D, que está em cor azul, o atendimento começou muito ruim no primeiro trimestre, mas nós lá chegamos no 5º trimestre de existência e a loja azul recuperou. Então existiu uma medida aqui lá no 3º trimestre que fez com que a loja azul melhorasse. Olha a quantidade de informações que eu posso extrair desse gráfico. Em compensação, ali a nossa loja amarela caiu. O que é que aconteceu na loja amarela? E aí vou investigar. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Às vezes, ferramentas muito simples necessitam de uma melhor análise. E ao realizar essa análise, a ferramenta traz para a gente resultados fantásticos. Tá ok? Eu ainda deixei que vocês podiam utilizar ali, realizar pesquisas, né? Fundamento da qualidade, nós temos que saber fazer pesquisa. Eu posso fazer pesquisa através da utilização de questionário, através da utilização de entrevistas. Não se esqueçam que essa pesquisa pode ser estruturada, né? Por ser estruturada, a pesquisa pode ser pessoal ou impessoal, ela pode ser dissertativa ou objetiva. Para finalizar, eu estou dizendo assim, pessoal, para finalizar essas ferramentas, né? Estou dizendo assim, pessoal, utilizem figuras, a representação gráfica, utilizem essas figuras. O nosso funcionário, o nosso chão de fábrica, o nosso funcionário operacional, ele entende figuras. Quanto mais graficamente você utilizar diagrama de Pareto, diagrama de Chikawa, gráficos de linha, poder utilizar essa representação gráfica, melhor você terá, em termos de performance do seu funcionário, resultados. Seus resultados serão melhorados. Eles compreendem mais a figura. Mas dá mais trabalho para fazer. Evidentemente, ela é mais complexa na sua elaboração, mas permite uma compreensão subjetiva que o número não permite. Né? E aí qualquer aprendizado para o nosso funcionário é um aprendizado. Aliás, por falar em funcionário, nós temos que falar agora, dentro dessa nossa gestão estratégica, né? Nós vamos ter que falar um pouco sobre mão de obra. E o que é que nós temos sobre mão de obra? Vamos começar assim. Vamos pegar o que a literatura traz para a gente em termos de top de mão de obra. Você vai dizer assim, olha, top de mão de obra de operação a Disneylândia. Será que a Disneylândia consegue entender as necessidades do cliente, daquele que participa lá? Cara, quem for para lá, quem ainda não foi, vai para lá, né? Aí, o nosso objetivo, se você quiser ir, você atinge o objetivo, né? Se você já está aqui, você tem proatividade, então você vai atingir o objetivo. Mas o que o Walt Disney traz para a gente em termos de caracterização de mão de obra está na telinha. Vamos dar uma lida? Olha lá. Você pode sonhar, criar, desejar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo. Mas é necessário ter pessoas para transformar seu sonho em realidade. Olha, pessoal, o que é que ele está dizendo para a gente? Ele está dizendo para a gente, eu posso ter métodos, posso ter diversos elementos, mas se eu não tiver as pessoas para fazer com que isso aconteça, eu não consigo ter nada, né? Então,
E ele refletiu isso, inclusive, no treinamento que ele colocou para os seus funcionários, né? Ele treina os funcionários de uma forma muito peculiar. Aliás, vou deixar vocês para fazer uma pesquisa. Avaliem aí como é que a Disney treina seus funcionários, como é que ela classifica, como é que ela faz esse treinamento dos funcionários. Tá ok? Vocês vão ver que é muito interessante, e o caso é muito parecido com o que nós estamos fazendo aqui. Só que de uma forma inovadora para a época, de uma forma muito especial. Deem uma pesquisada, né? Bom, nosso mercado atual exige algumas características, ou seja, ela tem algumas características para fazer com que tenhamos o atendimento dos objetivos da organização. Vamos dar uma olhadinha? São 3. Primeiro, nosso mercado hoje é mais competitivo. A oferta de produtos é maior que a demanda. É complexo, há muitos elementos em interação e muda rápida e continuadamente. Então, espera um pouquinho. Primeiro, ele é competitivo. Isso significa dizer que, por ser competitivo, nós devamos executar algumas atividades. Opa, como assim? Nós devemos sempre estar na frente do nosso concorrente. Isso significa dizer que nós temos que agregar mais valor ao produto. Esse valor deve ser percebido pelo cliente do que o nosso concorrente. Esse é o primeiro ponto. Então eu coloco para vocês, olha, ambiente competitivo, agregar maior valor aos clientes. No ambiente complexo, se ele é complexo, não é que ele seja imprevisível. Ele é complexo porque tem uma quantidade muito grande de variáveis. E às vezes fica impraticável você trabalhar com todas as variáveis. Então o que eu vou fazer? Eu vou agrupar essas variáveis, vou escolher as principais, mas vou trabalhar com cenários. Por que eu trabalho com cenários? Olha, porque eu consigo estabelecer a melhor situação, eu consigo estabelecer a pior situação e consigo estabelecer uma situação média ou uma situação que a gente pode chamar de desejável. Então, esse ambiente complexo faz com que nós trabalhemos com cenários. Eu não posso querer simplesmente pegar as variáveis agora e tentar tomar uma decisão em cima dessas variáveis que eu não consigo gerenciar todas as mudanças, não consigo gerenciar todos esses elementos. Por quê? Porque o ambiente também muda muito rapidamente. Então esse ambiente é dinâmico, ele muda rapidamente, aumenta a quantidade de variáveis. Então eu tenho que gerenciar as mudanças. Esse ambiente faz com que eu gerencie as mudanças. Então olha lá, aumento da competitividade, aumento da complexidade nessas variáveis, e essas variáveis, além de tudo, mudam muito rapidamente. Isso faz com que eu tenha que avaliar o meu mercado com muito cuidado. Como é que eu faço isso dentro da organização? Como é que essa organização vai trabalhar com essa quantidade de, eu vou chamar assim, de problemas? Uma variável para nós é problema desde que a gente não consiga avaliar um defeito, né? Mas como é que eu vou trabalhar isso? Será que eu estabelecendo um método eu resolvo o problema? Será que eu comprando uma máquina nova eu resolvo o problema? Eu compro uma máquina nova para fazer, sei lá, tampinha plástica. Aí mudou agora, não é mais tampinha plástica que o mercado precisa. É outro tipo de produto. Opa, então eu perdi a máquina nova, então a máquina não vai me resolver. O que é capaz de acompanhar essas mudanças? Aí você vai dizer para mim, é o capital humano. De novo nós voltamos lá para o nosso Walt Disney, de novo nós voltamos para o treinamento dele. Então, o capital humano para a qualidade é essencial. Nós já vimos que as ferramentas de educação são fundamentais para a qualidade. Ora, se são fundamentais para a qualidade, são fundamentais também para a sobrevivência da organização. Aquilo que a gente chama de capital humano. Então nós vamos ter que falar alguma coisinha sobre a gestão do capital humano. Vamos dar uma olhadinha? Ambiente competitivo. Agregar maior valor aos clientes requer que o foco mude do chefe para o cliente e o ambiente externo. Significa dizer que eu tenho que olhar para
fora da organização. Não é que eu não tenha que obedecer o chefe. Eu tenho que obedecer o chefe. Mas eu tenho que avaliar as necessidades da minha organização. Eu tenho que avaliar as necessidades do cliente com relação à minha organização. Para que eu possa agregar valor, e valor é uma coisa que quem vê é o meu cliente, não é o chefe, eu tenho que sair do foco de pessoa para olhar agora o meu cliente. Ele é meu também, mesmo tendo o chefe, né? Segundo, no ambiente complexo eu tenho assim, trabalhar com diferentes cenários requer mudança de futuro previsível para a capacidade de trabalhar com incertezas. Então aquele nosso funcionário acostumado a entrar numa empresa e se aposentar nela é muito difícil. Por quê? Porque ele tem que ser muito adaptativo a essas mudanças. Quer dizer que esse funcionário fica para trás? Não, ele não ficará para trás na medida em que ele se capacitar. Mas a empresa não dá toda a capacitação para ele. Mas a empresa vai cobrar essa capacitação. Porque o valor que ele recebe, a empresa pode também conseguir no mercado profissionais que tenham aquela capacitação pelo valor que ele recebe. Então, a ideia de mudar de um cenário previsível para um imprevisível é fazer com que eu tenha que capacitar esse meu funcionário a trabalhar com incerteza. Eu não posso ditar todas as regras para ele mais. Eu tenho que deixar alguma coisa na mão desse funcionário para a tomada de decisão. Ora, a qualidade faz isso a hora que monta os círculos de controle da qualidade dentro das áreas funcionais e pede para esse funcionário assim, identifique problema. Procure problema. Ora, eu tenho que dar essa autonomia para ele. É uma situação imprevisível que pode acontecer. Um problema aqui pode ser um objetivo de performance melhorado. Né? Eu posso ter aqui a necessidade de um objetivo de performance melhorado. Terceiro item que nós temos lá, no nosso ambiente dinâmico. Gerenciar as contínuas mudanças requer mudanças de acomodação para a flexibilidade e busca por aprimoramento contínuo. Significa dizer que eu tenho que me capacitar. Significa dizer que vocês que estão do outro lado aí da telinha estão no caminho certo. Vocês estão se capacitando às novas necessidades do mercado. Então vocês vão fazer uma especialização. Daqui a pouco vocês vão não uma especialização, mas uma capacitação, onde vocês vou virar Black Belt, vou virar Green Belt, vou virar gestor de projetos, vou me especializar agora em projetos de qualidade para a minha organização. Vou fazer um projeto Seis Sigma, preciso ser um Black Belt, então vou procurar um curso de Black Belt para fazer, para ser qualificado nisso, e fazer. E as empresas, elas reconhecem as certificações, elas reconhecem o funcionário que elas necessitam. Tá ok? Então, capacitação é essencial. O que são pessoas competentes? Né? O que é? Bom, se eu considerar que processos são o elo entre o gerenciamento do capital humano e os objetivos estratégicos da organização, eu tenho processos com pessoas competentes. Ou seja, se um processo é a ligação entre esses dois elementos, eu vou trabalhar os dois elementos. Um outro item que nós temos que ponderar é competência organizacional. Silveira diz para nós lá que em termos de competência organizacional, representa a capacidade de executar um dado processo de forma a satisfazer as necessidades a ele relacionadas. Então, nós temos como capital humano a integração desses objetivos organizacionais, eu vou dizer assim, o fator humano e o fator estrutural. Esses dois fatores alinhados e trabalhados de forma ordenada vão me dar a competência organizacional. Professor, por fator humano, por fator organizacional, o que é que eu tenho que avaliar? Dá uma olhadinha, tem um esqueminha bem legal para vocês. Por fator estrutural, né, o que eu chamei de fator organizacional, mas era um fator estrutural, né, eu tenho aí equipamentos, materiais
infraestrutura e sistema. Por fator humano, eu tenho conhecimentos, atitudes, habilidades e capacidades. Ou seja, eu tenho que avaliar agora no meu funcionário, eu tenho que avaliar agora na minha organização, não só o fator estrutural, mas eu tenho que avaliar também o fator humano. Aí você vai dizer assim, qual é o melhor desenho? Não existe um melhor desenho, existe a melhor adequação às necessidades da sua organização. Nós vamos começar assim, falando um pouquinho sobre aprendizagem e competência. Porque para nós avaliarmos o fator humano, nós precisamos verificar a competência desse sujeito e a capacidade dele em termos de aprendizagem. Vamos dar uma olhadinha ali? Primeiro, aprendizagem e competência. Corresponde a 4 níveis de aprendizagem. Pode-se definir o conhecimento, a competência do indivíduo, do grupo, da organização e aquilo que a gente chama de supra-organização. Então, em 4 níveis, eu posso considerar o indivíduo, eu posso considerar o grupo, eu posso considerar a organização como um todo e posso considerar além da organização. Ora, o indivíduo é a competência, a capacidade de aprendizagem de uma única pessoa. Por exemplo, você fazendo especialização. Do grupo, eu estabeleço um novo processo, um novo método, uma nova técnica e peço para que esse grupo execute combinadamente, ou seja, cada um desses integrantes do grupo vão executar esse processo. E aí eu vou executar a sua tarefa dentro do processo. E aí eu vou avaliar se o grupo agora tem a competência para a competência exigida. Isso significa dizer que eu estou ganhando agora, eu estou melhorando a competência da nossa individual, além daquilo que um indivíduo só pode fazer. Ou seja, como indivíduo eu tenho determinada capacidade e competência. Como grupo, minha competência aumenta, porque eu, além de dividir, além de absorver competência dos outros, eu posso trabalhar com processos combinados, com situações combinadas. Bom, e organizacional? Além do indivíduo, além do grupo, eu posso ter outros recursos além do que só aqueles que é dado para a execução do processo. Né? Eu posso ter, por exemplo, a colocação desse processo no mercado. E aí eu tenho aquilo que a gente chama de organizacional. Ou seja, alguém elabora processos para diversas áreas, para diversos grupos, no sentido de fazer o quê? De obter um ganho geral para todos. E, finalmente, eu tenho o supra-organizacional. O que o supra-organizacional faz? Avalia a competência de um grande setor aqui. Então, espera um pouquinho. Se eu vou ter que desenvolver, se eu vou ter que colocar aprendizagem e competência, eu vou ter que avaliar a competência de cada um desses elementos, do indivíduo, do grupo, da organização ou supra-organizacional. Bom, nossa aula está chegando no finalzinho. Eu queria fazer com que vocês considerassem aqui a utilização da mão de obra de uma forma mais efetiva do que propriamente a utilização de equipamentos com relação à qualidade. Eu preciso desse profissional treinado em qualidade. Eu preciso que a minha organização enxergue a qualidade como qualidade, dentro das estratégias da organização. Tá ok? Pessoal, então nós retornamos no nosso 6º encontro para finalizar aí nossa disciplina. Tá ok? Nós estamos na reta final. Um abraço a todos, até a próxima aula. Tchau, pessoal. Tchau.